aí, bem-vindos ao meu canal. Eu tô tentando uma coisa nova aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo bem curtinho que eu vou fazer pra me apresentar. Me apresentar pra depois eu começar a realmente postar mais conteúdos longos aqui. Não pretendo postar vídeos... Talvez eu pretenda postar vídeos um pouco longos porque eu gosto muito de falar. Isso é a primeira coisa que vocês precisam saber sobre mim. O que eu puder estar falando, eu tô falando. Meu nome é Maria Luísa Fortuna, mas eu gosto de que me chamem de Malu. Aqui eu vou estar colocando o meu nome como Malu Fortuna para ficar um pouco mais fácil, para ficar um pouco mais curto. E que chega ao ponto que eu sou escritora, eu sou estudante de Direito, eu sou escritora, eu tenho algumas coisas publicadas que eu vou falar agora, mas eu tenho também um livro para ser publicado, que é A Voz Perdendo o Tempo. Eu vou colocar a capa dele aqui, talvez. Ele vai ser lançado agora entre julho e agosto, conforme eu tiver as informações certas, eu vou vir colocar aqui. Eu escrevo desde os 6 anos de idade. Ah, não, mas você escreve narrativas, tipo, mirabolantes ou coisa do tipo? Não. Com 6 anos de idade, eu comecei escrevendo o que eu achava que eram letras de músicas. Não eram letras de músicas porque eu, obviamente, não conhecia nenhum termo musical, nenhuma, enfim, nada. Eu era uma criança besta. O que eu fazia era, eu escrevia coisas que estavam acontecendo no meu dia e eu criava uma certa melodia e dizia que aquilo era uma música. E meus pais diziam, oh meu Deus, como essa menina é talentosa, mas assim, tem muita criança que faz isso. Hoje em dia eu reconheço que tem muita criança que faz isso, é uma coisa um pouco até normal. Com 8 anos eu comecei a escrever poemas, poesias, assim, influenciada pelas minhas professoras da escola. E depois eu fui para as narrativas. Talvez eu traga um vídeo falando sobre as minhas primeiras historinhas que eu escrevi, as primeiros personagens que eu escrevi. Que muita gente diz, não me orgulho, tenho vergonha das coisas que eu já escrevi. Eu não, que eu já escrevi quando eu era criança. Eu gosto muito das coisas que eu escrevi quando eu era criança. A única coisa que eu me arrependo é que o nome da minha primeira personagem era Valentina. Isso aí eu me arrependo um pouquinho. Mas tem uma outra personagem que eu escrevi com 10 anos chamada Olivia Wilde. Ela é, tipo assim, como uma amiga pra mim, assim. Eu escrevi, assim, do fundo do meu coração mesmo, assim. Ela é como uma amiga pra mim. As outras histórias que eu escrevi, as outras histórias que eu tô escrevendo e ainda não publiquei, eu não tenho vergonha de nenhuma. Eu sinto orgulho de todas, assim. Vamos para o que eu tenho atualmente pra mostrar pra vocês. Quando eu tinha 12 anos, vamos lá, quando eu tinha 12 anos, a nossa professora de redação, ela pediu pra gente escrever crônicas. A gente estava com um livro paradidático do Manuel Bandeira, de crônicas de Manuel Bandeira. Então, o trabalho que ela passou era pra gente escrever crônicas. E aí, eu fui ler o livro. Quer dizer, eu tinha lido o livro antes, porque eu tava sem nada pra fazer, eu peguei o livro pra ler. E eu gostei de algumas crônicas. Eu acho que se eu continuasse a escrever crônicas, eu ia me inspirar muito no Manuel Bandeira. E aí eu escrevi 2 crônicas. Era pra escrever só uma crônica, só que aí a gente teve 2 semanas de preparação pra esse trabalho. E aí a professora disse assim, olha, pelo que as pessoas já me passaram, ninguém aqui tá sabendo escrever uma crônica direito. Eu disse, ferrou, eu disse, lascou, vou tirar 0, um 0 bem bonito. E eu tava escrevendo um texto que eu tava gostando, sabe? Mas eu fiquei naquela, e se eu me lascar, é melhor eu ter um plano B, né? Um plano extra, assim. Eu escrevi outra crônica, curtinha. Ambas eram muito curtas, não passavam de uma página. Até porque a gente tinha um limite de 30 linhas que a professora tinha passado. E aí eu escrevi Utopia, que foi a primeira, e aí eu deixei a segunda, assim, caso, né? Que na época eu não dei nome pra ela. Eu acho que só bem depois, acho uns 2, 3 anos depois, que eu fui nomeá-la Procurando Psicores. Então, meu tio chegou pra mim e disse, olha, Maria, eu tô participando de uma antologia, eu sei que você escreve crônicas, por que não? Por que não, né? A gente ter esse contato. E foi daí que surgiu a minha participação e a minha primeira publicação em livros, que são essas 2 antologias. Senciente, que... Bom, Senciente foi o que eu falei agora, são as 2 crônicas. Utopia e Procuram-se Cores. Eu até marquei aqui. Procuram-se Cores, Maria Luísa Fortuna. Meu nomezinho escrito. Isso aqui a gente publicou ano passado, 2022, pela editora Dríade. Meu tio também participa, eu acho que ele tá em Senciente também, ele tá em outra antologia da editora que saiu na mesma época, que era só de poemas. Aqui, Procuram-se Cores, é um
texto bem saudosista, bem saudosista, assim. E Utopia. Utopia eu escrevi baseada num anime que eu assisti na época, sim, chamado Number Six. Muito bom, assistam. E aí o que acontece? Lá para 2020, eu tive um sonho. Sempre começa assim. Eu tive um sonho muito doido, muito doido. As estrelas caíam do céu, eu tava num descampado, assim, eu consegui ver uma cidade no fundo, tinha umas montanhas, luzes, enfim. E aí eu escrevi o sonho. E é meio que um conto. Ele não é uma crônica, ele é mais um conto, que é O Fim. Ele tá aqui. O Fim, Maria Luísa Fortuna. Ele tem mais páginas ele ocupa 3 páginas da antologia. E eu me orgulho muito dele, me orgulho muito mesmo dele. Mas eu também escrevi um livro. Eu escrevi várias histórias, eu tenho várias histórias escritas e não terminadas, mas esse meu livro, obviamente que eu vou publicar agora, tá terminado. Foi uma história que eu escrevi durante 3 anos, demorei acho que 1 ano, 2 anos pra revisar. Revisar não é fácil. Se você pensa que trabalhar como escritor é fácil, é só escrever, mandar e olha, beleza, não é. E eu tô pra publicar ele. As informações estão lá no meu Instagram, que eu vou deixar no link aqui embaixo. E, bom, como eu já mostrei aqui a capa, eu vou colocar aqui a capa, linda, maravilhosa. É uma história sobre viagem no tempo que se passa no interior nordestino. Nossa, eu sempre quis escrever assim. Eu escrevia muitas histórias de fantasia, muitas histórias que se passavam em outros locais, em reinos que eu inventava ou coisa do tipo. Mas, meu primeiro livro publicado ser uma história que se passa no interior nordestino, no interior da Paraíba, numa cidade que eu criei baseada na cidade do meu pai, que eu passei a maior parte da minha vida, da minha infância lá, da minha vida, não é como se eu fosse muito velha, né, galera? Mas assim, 18 anos. Eu passei esses 18 anos mais lá do que praticamente aqui, tipo, criando vínculos aqui onde eu moro, em Natal. Poder escrever essa história e mostrar para as pessoas um lado não estereotipado do Nordeste, um lado que as pessoas fecham os olhos para não ver, sabe? Eu acho que a gente merece uma história assim. A gente merece uma história com essa ambientação, com a grandiosidade, assim. Não é algo grandioso que você olha e diga, meu Deus, uma fantasia extraordinária, coisa do tipo. É um mistério. São adolescentes resolvendo um mistério e descobrindo seu lugar e o que eles pensam e qual é a situação que eles estão ali naquele momento, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer e o que eles querem fazer naquele momento, sabe? É uma história que foi só surgindo na minha cabeça e hoje em dia eu me orgulho muito dela. E eu tô muito ansiosa para as pessoas poderem pegar o livro em mãos. Inclusive, eu tô ansiosa para eu poder pegar o livro em mãos, porque eu ainda não recebi. Eu tô muito ansiosa para as pessoas lerem, para as pessoas comentarem o que elas estão achando da história, comentarem comigo, chegarem para mim nas redes sociais, chorarem com algumas partes que eu acho que vão chorar, reclamarem com algumas partes que eu acho que vão reclamar no meio da leitura. E quem sabe eu traga mais algum vídeo falando sobre A Voz Perdida no Tempo. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Era um vídeo que eu achava que ia ficar um pouquinho mais curto. Talvez na hora da edição que eu vá cortando ele realmente fique um pouco mais curto, mas ele tá com 10 minutos de vídeo até agora. Eu pretendia que fosse um vídeo de uns 4 minutos. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.